Então, por que Com que não houve certeza. ainda esse despertar dos profissionais para trabalhar o idoso? Nós vemos muitos poucos profissionais trabalhando com o idoso, né? E o sindicato ele também vem para fazer essa abertura de mercado, vem também para mostrar a esses profissionais que existe essa possibilidade também de se trabalhar as pessoas da terceira idade, né? Pode-se fazer esse trabalho com as pessoas da terceira idade também, né? Com E o certeza. que é que nós podemos falar aí para os profissionais, Paty, com relação a esse trabalho? O que é que você vê de diferencial, já que você atende vários públicos? O que é diferente o trabalho do psicopedagogo com criança, com adolescente e com idoso? Então, o trabalho, o que difere é o olhar, né? Porque geralmente quando nos procuram para atendimento para o idoso, por exemplo, um trabalho individualizado, vem os familiares procurar, né? Então os familiares vêm com aquela escuta de que está muito esquecido, tá isso, tá aquilo, cheio, né, das queixas iniciais. Isso. Então é sempre bom tu ter esse olhar diferenciado, o olhar voltado para todas as pessoas que estão ali envolvidas também, porque a gente consegue conectar mais com a criança e com o adolescente é um pouco mais difícil, né? Porque a gente sabe que às vezes a criança chega para nós com a queixa. Durante a avaliação a gente percebe que sim, tem questões, mas que são reflexo da família. E aí a gente perde o paciente muitas vezes, né? Porque às vezes a família não aceita que aquelas dificuldades sejam reflexo da desorganização, de questões emocionais e questões familiares ali, né? E já com o idoso, por mais que ele tenha isso, mas ele já é um adulto. Então a gente vai trabalhando todo um outro perfil, né? A gente vai trabalhando todo o outro perfil. Eu sempre oriento nos cursos de cuidador do idoso que eu faço para os cuidadores e para os psicopedagogos que eu trabalho com esses dois públicos, né? De cursos para psicopedagogo que quer trabalhar com o idoso e para o cuidador de idoso. Eu sempre oriento que a gente tem que ter esse olhar e a gente tem que cuidar com aquelas questões de minimizar, assim, o vovozinho, ai, me dá aqui sua mãozinha, ai, vozinho, ai, vozinha. Eu sempre gosto de salientar que eu sempre pergunto, né, na anamnese, no primeiro contato que eu tenho com o idoso, como é que ele gosta de ser chamado. Isso. Por quê? Porque é um respeito que a gente tem àquela pessoa, né? É um adulto, é um idoso, é uma pessoa que já tem toda uma história de vida diferente da criança que está construindo a sua história, mas a sua história está muito ainda interligada com os pais, né? Isso. Então, eu sempre pergunto como é que gostaria de ser chamado, o que ele pensa daquilo. Então, eu sempre procuro explicar o que a gente vai trabalhar, para que aquilo ali é importante. Né? Por isso que é sempre bom a gente ter essa questão do conhecimento ligado nas intervenções e na avaliação. O porquê que eu estou fazendo isso e explicar sempre para eles, né? Que tem todo o diferencial. O psicopedagogo trabalhando com o idoso, a gente tem excelentes ganhos nas questões de aprendizagem, porque o psicopedagogo sim vai trabalhar a escrita, que a escrita é excelente para o idoso. Eu trabalho muito com diários de memória que a gente faz, que é excelente como prevenção para demência pré-frontal, o escrever. Então, eles têm que sentar. Eu sempre dou para eles de atividade assim: dou para eles um caderninho para o pessoal do grupo e principalmente para esses da prevenção ao envelhecimento cerebral, né? Isso. Então, eles têm um caderno que toda noite antes de dormir eles têm que pegar e tentar recordar tudo aquilo que eles fizeram durante o dia, o que sentiram, como é que se sentiram e escrever ao longo daquele processo ali. E aí depois eles levam para os grupos, a gente conversa, eles leem, eles explicam por que se sentiram assim, eles retomam aqueles sentimentos, né? Porque aí a gente trabalha
toda a questão cognição, emoção e motor, que é de fundamental, né? A orientação, né, aos familiares, ao respeito àquele idoso. Muitas famílias, quando a gente chega, principalmente em atendimento domiciliar, famílias que começam a contar as coisas pra gente na frente, como se a pessoa não tivesse ali, sabe? E aí eu chego e pergunto, senhora, o que está achando disso tudo aí? O que a senhora está achando disso? Qual é a sua opinião? E aí os familiares ficam assim, me olhando, como assim, qual é a opinião dele? Sim, a opinião dele, ele tem que saber, né? Quando eu faço uma avaliação e quando eu faço as intervenções, a cada 20, 30 sessões, porque como eu faço mais espaçado, como são 2, 3 vezes por semana, né? Eu sento, faço a devolutiva por escrito, sento, passo para o familiar, passo para o cuidador e depois eu me reporto ao meu paciente. E ali eu vou explicar, ó, nós trabalhamos isso, 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 isso. O senhor melhorou, progrediu nessas áreas, aqui a gente tem que trabalhar um pouco mais ainda, por causa destas suas questões. Então, eu tenho as partes do cérebro, todas que eu plastifiquei, e sempre quando eu vou fazer uma devolutiva, eu mostro, porque daí eu mostro, ó, o seu AVC, ele foi nessa partezinha aqui, ó, então é aqui que a gente tem que intervir mais, então aqui vai demorar um pouquinho mais, sabe? Então, a pessoa, porque ela se sente envolvida no processo, né? Isso. E a infantilização do idoso, desde o momento da nossa fala, em como a gente trata o idoso, durante a intervenção e avaliação, as atividades que a gente traz para eles, é todo esse olhar diferenciado, né? Tem muitas psicopedagogas que me procuram para supervisão e dizem assim, ai, mas eu levei o jogo tal, e aí ele já está num processo de Alzheimer mais avançado e ele ficou agressivo comigo e não quis aquele jogo. Mas por que ele não quis aquele jogo? Ele está num processo avançado já de Alzheimer, então jogo a gente não vai poder usar. O processo dele é outro, então a gente vai ter que abusar da arte-terapia, a gente vai ter que trabalhar as funções executivas do idoso, a gente vai trabalhar mais a autorregulação e freio inibitório, então, junto com as memórias, mas a gente vai puxar por outras atividades aonde a gente vai trazer ele pra gente, né? Na verdade, é como o trabalho psicopedagógico com criança e adolescente, né? Se a criança está com dificuldade de aprender, se aquela pessoa está com dificuldade de aprender, a gente tem que descobrir outros caminhos que proporcionem, né, um aprendizado, que proporcione esse gosto, essa vontade. Então, por isso que é sempre bom a gente estar sempre atenta, lendo sobre o processo de envelhecimento, lendo sobre as demências, para a gente conseguir montar uma boa intervenção. Uma intervenção em que a gente consiga essa estrada de mão dupla, né? A interação, que a gente consiga essa... Certo, então o profissional também vai ter que ter esse cuidado com relação à limitação do idoso, né? Para traçar toda uma proposta de intervenção, né? Porque se ele não tiver esse olhar, se ele não tiver esse cuidado, ele realmente pode não ter sucesso na intervenção. Com certeza, com certeza. Mesmo. E isso Certo. é uma das maiores queixas que eu tenho, porque geralmente as pessoas utilizam os mesmos jogos que utiliza com criança e adolescente. Tem muitos jogos que dá para se usar assim. Eu tenho vários que eu utilizo desde criança a adolescente. Só que aí a gente tem que ver se esse jogo não é muito infantil, porque o idoso ele já fica meio assim, se o idoso se já é um jogo meio infantil, ou que o neto tem, que os bisnetos têm, eles já não querem. Isso. E tem muitos profissionais que acham que podem realmente usar todos os instrumentos que se utiliza com criança, com adolescente, pode usar também com idoso. Então, isso é um alerta para as pessoas, para os profissionais psicopedagogos aí, que podem estar utilizando esse tipo de material, né? Às vezes até por falta de conhecimento.
E tem que ter todo esse cuidado, não é? Porque não é todos os instrumentos de avaliação que é usado com criança, com adolescente, pode ser usado com idosos. Exatamente. Eu vejo muito, muitos profissionais que utilizam aqueles joguinhos de encaixe para bebê, para trabalhar as peças, o encaixar, que trabalha formas, né? Trabalha o psicomotor. Sim. Aquele jogo é excelente. Só que muitos idosos, eles sabem que aquilo é para bebê, então eles têm resistência àquilo ali. E tem várias outras formas da gente trabalhar com as formas, né, com o encaixe, utilizando outras peças que seja uma coisa que seja uma forma mais leve, não tão infantilizada, né? Certo. Então, esse cuidado é fundamental, porque eu posso utilizar uma caneta um dia inteiro de atendimento, de consulta, tanto usando ela para avaliação quanto para intervenção. Agora, como eu vou utilizar essa caneta e com que olhar e qual o objetivo que eu vou querer com essa caneta para cada paciente, já muda, né? Porque para cada um eu vou ter um objetivo diferente, porque cada um tem a sua especificidade, né? Então é isso que a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar. Entendi. Gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre o trabalho do sindicato, né, para as pessoas que estão aí. E antes disso, eu acho que tem algumas pessoas falando com relação ao posicionamento na câmera. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Acho que alguém falou na posição da câmera. É a minha ou é de Patrícia que vocês não estão conseguindo visualizar bem? Deixa eu tentar colocar aqui numa posição melhor. Queria que vocês me dissessem aí, gente. O pessoal que está ao vivo participando, agradecemos a participação de todo mundo, mas parece que está cortando. Eu não sei se é a minha cabeça ou é de Patrícia. Vocês estão conseguindo me visualizar bem? Patrícia também. Patrícia, eu estou conseguindo ver bem. Metade da câmera, olha só. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor aqui a câmera para mim. Eu acho que continua... Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui. Agora tá cortando minha cabeça, né, Patrícia? Por favor, não, gente. Agora tá, né? Agora tá bom. Tá. Então, o jeito... Deixa eu ver se eu consigo... Só tenta baixar um pouquinho, Alê. Deixe-me ver aqui o que é que eu coloco para subir. Só um momentinho, gente, pra gente posicionar melhor. Ver se eu consigo posicionar melhor. E aí, pessoal? Ficou bom? Tá ok? Estão conseguindo me ver melhor agora? Patrícia está ok, a sua ficou boa agora. Que bom. Então vamos lá, né? Para as pessoas que estão entrando, estão vendo as lives hoje, estão começando a ver. As nossas lives acontecem todas as segundas-feiras, sempre às 21 horas. E vamos falar um pouco do sindicato para vocês, que é uma instituição sem fins lucrativos, composto por 98% mulheres, graças a Deus, mas temos homens também nessa luta conosco. E fazemos um trabalho de mobilização pela categoria, em busca de visibilidade, de reconhecimento, de valorização da nossa profissão, melhores salários, regulamentação, inclusão do psicopedagogo em planos de saúde, abertura de mercado, dentre outros. Né? E inúmeros benefícios que você tem como profissional que pode se filiar ao sindicato, né? Se juntar a nós nesse trabalho de mobilização, para que a sociedade nos conheça o nosso trabalho, principalmente o trabalho com o idoso, que eu acredito que muita gente ainda não conhece, não é isso, Patrícia? Como é que está essa procura por profissional psicopedagogo que trabalha com pessoas idosas aí no sul do país? Aqui a gente não tem visto muito ainda tanto o trabalho
quanto à aceitação da sociedade. Ela ainda não conhece. E cabe a nós, profissionais de todo o país, também se mostrar, dar maior visibilidade ao trabalho, né? Mostrar para a sociedade que também atendemos pessoas idosas. Não é verdade? Com certeza. Tu sabe que aqui ainda a gente está engatinhando também. Certo. Eu levei quase 4 anos desde que eu sou formada e me especializei nessa área para atendimento, para conseguir uma boa clientela hoje e conseguir estar dando aulas, né? Mas para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a dar aula no curso de cuidador do idoso, eu fui indicada por uma fisioterapeuta, porque era uma disciplina de recreações psicomotoras, atividades recreativas para idoso. E eles entraram em contato com uma fisioterapeuta para ela dar. E ela me indicou dela, não, isso aí tem tudo a ver com a Patrícia. E aí foi que eles foram conhecendo. Então, quando eu prático do curso, mais da metade das atividades das disciplinas ali eu poderia dar. Né? E eles não tinham esse conhecimento do que eu poderia dar, o que eu não poderia dar de curso. Dentro também, a gente tem poucos residenciais geriátricos aqui na região. Mas sempre quando eu vou à procura, eu converso, não, nós já temos terapeuta ocupacional. Mas terapeuta ocupacional tem um olhar e tem uma linha de trabalho. Psicopedagogo tem outra linha de trabalho. Né? Como psicólogo, então é um trabalho multidisciplinar. A gente precisa deles. Sempre quando precisa todos esses profissionais engajados e alinhados, e nenhum atrapalha o outro. Né? Nós continuamos fazendo. São olhares diferentes. A gente volta lá na caneta. A caneta pode ser a mesma para todos os profissionais. Mas o olhar é voltado para a sua área e para os seus objetivos. Né? Então, tá muito aqui na região. Que eu conheço, assim, que estão dentro de atividades com idosos em instituições grandes, assim, sou eu e mais 2 ou 3 psicopedagogas. Então, que tanto fizeram curso comigo também, presencial quanto online, né? E aí a gente continua nas supervisões ainda, elas estão super bem, mas ainda a gente precisa muito. E também o idoso, né? A gente precisa... o ponto inicial, a chave principal para o psicopedagogo conseguir fazer um bom trabalho é a conscientização das pessoas também conhecerem o trabalho, que pode melhorar a sua qualidade de vida. Que o quanto melhora a sua atenção, a sua memória, a sua autonomia, a sua independência, quanto eles podem melhorar com isso. Então também, só que aqui no Brasil ainda a gente tem aquela estigma de que a gente não trabalha a prevenção, a gente trabalha a intervenção. A gente só procura ajuda quando tem alguma coisa instalada já, né? A gente não Essa é a cultura do brasileiro, né? De não se prevenir, infelizmente. Exatamente. Para que não ocorra, e não o contrário. Não é verdade? Exatamente. Patrícia, fala um pouco dessas vantagens e desvantagens de se trabalhar com as pessoas de terceira idade, a boa idade. Então, a gente tem inúmeras vantagens, né? Porque o idoso, quando ele procura prevenção, por exemplo, nos grupos que eu tenho de prevenção, eles são assíduos, eles não faltam, eles brincam que eu tô diariamente na vida deles, porque eles lembram, mas a Paty disse que eu tenho que escovar o dente hoje com a mão direita e a semana que vem com a mão esquerda. Ou eu escovo hoje com a mão direita e amanhã com a mão esquerda. Hoje eu tenho que ir diferente, por um caminho diferente. Mas a Paty disse que eu não posso tirar a mão do corrimão quando eu vou descer e subir escada, eu tenho que prestar atenção. Então eles estão sempre fazendo essas brincadeiras, que eu convivo com eles 24 horas. E
E com a criança e o adolescente, eles até têm esse querer, né? Eles querem estar com o psicopedagogo, eles gostam dos atendimentos e das sessões. Mas aquilo que tu pede para eles para fazer de tema de casa, ou que tu combina com a família, nem sempre essas combinações funcionam muito bem, né? Porque a criança ela é muito reflexo dos familiares. Então, às Isso. vezes, as tuas intervenções, elas não saem bem sucedidas porque falta comunicação, ou tu tá puxando para um lado, a escola tá puxando para o outro e a família tá puxando para o outro, né? E com o idoso não, quando tu alinha tudo, família, idoso e cuidador, quando é um caso já de dependência de uma patologia que precisa, né, esse alinhamento, a coisa flui, porque a família quer que ele tenha essa autonomia, essa independência. A família quer que ele melhore. O cuidador também quer, porque aí, se ele tiver maior autonomia e maior independência, vai fluir melhor o trabalho do cuidador também, né? E já, com o idoso que está fazendo o trabalho de prevenção, nem se fala, né? Porque aí ele só percebe os ganhos. E eu sempre faço, mesmo com os grupos, eu faço devolutivas também. Em época de devolutiva é uma maravilha, né? Porque eu vou altas horas, porque são muitas, mas eu procuro sempre as devolutivas, passo para eles, porque aí quando eles forem no geriatra, eles vão no psiquiatra, vão nos médicos, no cardiologista, nos médicos que fazem, né, os periódicos com eles, eles levam a minha devolutiva. Então o médico está vendo que ele está fazendo estimulação de reabilitação cognitiva e motora, que está estimulando, que está fazendo atividade. Adoram, né? Porque aí também eles gostam, porque os grupos a gente faz muita festa. Então tem festa junina, datas comemorativas como eu adoro, né? Então eu sempre procuro fazer coisas diferentes nas datas comemorativas e todo mundo se diverte, a gente dança, a gente faz. Que começou ali, na verdade, com a mãe de um paciente meu que é especial, e ela é muito sobrecarregada, e eu convidei ela para participar do grupo, né? Para ela trabalhar um pouco, se distrair, trabalhar um pouco, cuidar dela um pouco, né? Porque ela passa 24 horas cuidando daquele filho. E eu disse para ela, vem para cá, cuidar um pouquinho de ti, vamos cuidar um pouquinho de ti, dar uma atenção para ti. E como ela não tem com quem deixar, ela acaba levando ele junto. Daí é o atendimento dele, eles já ficam ali. E os ganhos estão sendo assim, ó, maravilhosos, porque o grupo aceitou, apesar de ser um adolescente, mas, né, especial. Então todo mundo ali, e aí eu procuro, quando eu faço essas festas, convidar os pacientes também de outras faixas etárias para a gente fazer essa troca, sabe? Os pequenos com os mais velhos, e aí a gente vai fazendo as atividades e eu faço uma mistura, daí eu faço bastante atividade psicomotora. E são experiências muito, muito gratificantes, assim. O ano passado, agora, o final do ano passado, que até eu vou te mandar um calendário agora para esse ano. E esse calendário eu fiz uma surpresa para elas. Eu consegui parceria com uma psicóloga que é fotógrafa também. E nós fizemos um book com essas idosas, que muitas delas nunca tinham feito um book. E aí cada mês a gente montou um calendário e cada mês é uma delas. Eu escolhi a data do aniversário de cada uma delas. Então a gente fez num ponto turístico aqui de São Francisco de Paula e nós preparamos um piquenique para elas, com espumante, com salgadinhos, com doces, a gente brindou e foi muito legal porque elas nunca tinham parado para fazer um piquenique, ou faziam anos que não tomavam espumante, ou faziam muito tempo que não sentavam naquele ponto turístico para relaxar e aproveitar. E estavam nervosas com as fotos, como é que iam fazer. E aí no final eu fiz uma janta para as famílias
com os filhos, netos, eles podiam convidar quem eles quisessem para apresentar o calendário pronto. E aí, depois a venda dos calendários, a gente reverteu para o hospital aqui do município. Foi muito legal, porque elas estampadas, assim, elas saem oferecendo calendário, é muito legal. São pequenas atividades, às vezes, que a gente acha, assim, que é corriqueiro pra gente, né? Uhum. E aí, quando a gente vê a imensidão que tem para uma pessoa em fazer fotos, em fazer um book, ou tomar uma espumante na beira de um lago, que todo dia passa por ali, mas nunca enxerga com um olhar diferenciado. E até trabalhando a autoestima delas também, não é? Com Patrícia? certeza. Com Que certeza. bacana. Muito bacana esse trabalho. Você faz atendimento dos idosos tanto individual como em grupo também, é? Sim. No individual, eu faço o de grupo. Eu tenho são 2 grupos. O grupo de prevenção ao envelhecimento, que são os idosos ativos ainda, sem patologia, e o grupo já com o início já de alguma demência, com o início já de alguma patologia. E os atendimentos individualizados, geralmente eu faço quando percebo que algumas das pessoas ali já estão no estágio mais avançado, ou às vezes não conseguem realizar algumas das atividades ali, possuem dificuldades que com o grupo aumenta, né? Então, eles fazem um atendimento de grupo, porque o grupo é muito importante para o idoso, né? Essa interação, esse convívio. E faço depois outro individualizado, daí que aí eu trabalho mais as questões daí das dificuldades do idoso. Certo, bacana. E aí eles vão para o seu espaço psicopedagógico ou é você quem vai até eles? Para os grupos e para os atendimentos individualizados, consultório, eu só faço o atendimento domiciliar quando esse idoso tem dificuldade para se locomover, ou já está acamado, ou já está que é difícil para a família ou para o cuidador levar, então eu vou até a casa. E como aqui no inverno a gente tem essa questão do frio, né? E então, assim, se o idoso tá um pouquinho deprimido, tá abalado, ou tá muito frio, em vez do idoso ir no consultório, eu vou até ele para ele, conforme as dificuldades vão surgindo, né? Certo. Olha só, uma pergunta de uma de nossas diretoras de São Paulo, a Miriam Costa. Ela pergunta: Patrícia, por favor, me tire uma dúvida. O psicopedagogo pode trabalhar atividades psicomotoras, mesmo não sendo psicomotricista? Algumas sim, né? Porque a gente já faz atividades psicomotoras, né? A gente já tem, quando a gente trabalha com a criança e adolescente, a gente já tem na avaliação, a gente faz, né, a avaliação psicomotora, né? Só que a gente tem as limitações. Tem um que eles adoram, que eu sempre nos cursos presenciais faço com os psicopedagogos e faço com os idosos, que é o do lençol com as bolinhas. Eu faço um furo no meio do lençol, só que o que eu faço? Com os psicopedagogos, eles têm que ir caminhando e não podem deixar a bolinha sair no furinho. Cair no centro. Com os idosos, é muita informação. Então, eles têm que ficar sentados, mexendo o lençol e não pode deixar cair a bolinha. E o mexendo são jogo daí, né? Tem toda a questão. Por quê?
eu tenho esse cuidado também, porque dentro da minha especialização de saúde do idoso, gerontologia, a gente vê essa parte de atividade física, de locomoção, né? Então, a gente tem, dá uma visão assim do que pode e o que não pode fazer, mas geralmente, enquanto psicopedagoga, né? E principalmente quando eu vou fazer num idoso já acamado, num idoso que já tem alguma patologia e já tem, ou tem atendimentos já com fisioterapeuta, eu sempre procuro alinhar com o físio. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que tu me orienta para eu te ajudar na tua área, que eu posso fazer dentro da área motora? Porque nós somos cognição, emoção e motor. Não tem aprendizagem se eu só trabalhar a cognição, mas se o emocional não estiver bom, eu não vou conseguir uma boa aprendizagem. Verdade. Se o meu motor e o meu emocional tiverem bons, mas eu tivesse alguma dificuldade motora, que ficou lá, defasagem lá quando eu era criança, que a gente vê isso muito, muito nos adultos, né? Porque antigamente não tinha educação infantil e não tinha essa estimulação que se tem hoje, né? Corpórea, vai ter defasagem em alguma área, né? Principalmente o idoso, a gente trabalha o equilíbrio, porque o idoso tem um risco de queda, que é os percentuais hoje mais altos que debilitam e matam idosos. Perfeito. Então, a gente trabalha muito técnicas para trabalhar com o equilíbrio, só que a gente dentro da limitação da psicopedagogia, né? Atividades, só que sempre aí com aquele olhar de adaptação. Eu não vou fazer uma atividade em que eles vão ter que, como eu brinco com a criança, que eles vão ter com a colherinha lá, eu faço de sair com a colher com uma bola até lá na sala e voltar. Não, o idoso ele pode cair, pode ficar tonto, né? Então não dá para fazer, mas eu vou fazer eles sentados em círculo e um tem que passar a bolinha pro outro, né? Com o pé ou com uma mão, ou vou fazer alguma brincadeira assim. Mas enfim, geralmente tem que haver toda uma adaptação para os idosos, né? Vai diferenciar. E essas atividades psicomotoras são mais atividades recreativas do que psicomotoras propriamente, porque elas trabalham o corpo, trabalhando o corpo e motricidade já é psicomotor, né? Então, mas nada parecido com a psicomotricista, com a terapeuta ocupacional e nem com o fisioterapeuta. Muito bem. Temos aqui uma colocação da Creuza, lá de Teresina. Boa noite, Creuza. Fui pioneira a implantar trabalhos voluntários, psicopedagógicos e artesanato em ONG. Realmente, o trabalho de Creuza faz um trabalho formidável. Eu adoro o trabalho da Creuza, sou super fã dela. É verdade. E ela diz que aqui alguns colegas ainda estão engatinhando nessa linha, né? Porque realmente esse mercado ainda precisa ser muito ampliado, né? Mas eu acho que é no geral. É no geral. Aqui também a gente tem, e aqui muitos profissionais chegam para mim e dizem assim, tá, mas o que tu trabalha com idoso? O que tu faz? Mas qual é a tua formação? Tu não é psicopedagoga? Eu sou psicopedagoga, mas eu tenho mais do livro. Eu descobri assim, ó, coisas. A Sara Paim trabalhava com adultos e idosos, o maior público dela era idoso. E quantos anos atrás? Isso. Alicia Fernandes trabalhava, saiu, sabe? Começou num hospital. A psiquiatria, a psicopedagogia. Então, por que disso, né? São todos profissionais competentes, engajados com um objetivo, né? Nenhum tira o lugar do outro, isso não existe mais essa concepção de que
isso é trabalho do TO e não é do psicopedagogo. Isso é da psicóloga e não é do psicopedagogo. Eu acho que se cada um souber o seu limite, tendo conhecimento e ética dentro daquilo que pode, daquilo que não pode, e a gente trabalhar multi-inter, que hoje é que é o foco, né? Que vem se direcionando muito para isso. A gente consegue um excelente trabalho. Ela faz a seguinte colocação: principal é não infantilizar, trabalhar com técnicas e material para idoso, prevenir déficits. É isso mesmo, Pátria? Com certeza. Com certeza. Eu sempre digo que o trabalho é funções executivas, né? E aí sempre quando eu vou trabalhar as funções executivas nos cursos, eu brinco que até os 30 anos a gente vai adquirindo e vai fazendo a regulação e a estimulação e adaptando as habilidades, as nossas habilidades das funções executivas, né? Dos 30 anos em diante, ela fica estabilizada dos 30 aos 35, 40, depende da qualidade de vida desta pessoa também. E aí, lá pelos 40, a gente tem que continuar estimulando as funções executivas, porque a gente começa a ter as perdas devido ao envelhecimento, a gente começa a voltar. Então, a gente tem que continuar estimulando as funções executivas uma vida inteira, e essa é a nossa função. Estimular funções executivas, o que é? É autorregulação, memória de trabalho, freio inibitório, né? Atenção. E isso, se uma pessoa não consegue estar atenta, ela não consegue estar com a memória imediata dela, naquele momento ali, com a memória de trabalho, ela não vai ter uma aprendizagem, ela vai esquecer daquilo 5 minutos, com certeza. Porque aquilo não filtrou, né? Uhum. Perfeito. Tem uma fala bem interessante da Miriam aqui. Ela diz: isso é uma das minhas falas aqui para as famílias. A necessidade de treinar o cuidador. Por isso também tenho esse tipo de serviço. Fala um pouquinho dessa questão, essa participação aí, Patrícia, do cuidador nesse trabalho. O cuidador, ele fica basicamente 24 horas, né? Eles têm, às vezes, um cuidador para manhã, um cuidador para tarde, um cuidador para noite. Muitas vezes a família não tem esses 3 cuidadores. Então, tem um cuidador para o dia e o cuidador da noite. Isso. E é ele que vai fazer toda a diferença no nosso trabalho. Um exemplo, eu tinha um paciente em que ele tinha muita resistência, mas aí era uma questão dele, uma questão complicada ali. Tinha questões emocionais, tinha questões da personalidade dele, tinha muitas questões a serem trabalhadas ali. E a cuidadora tinha medo dele, por ele ter essa personalidade forte. E aí a família me relatava, eu dizia para trabalhar autonomia, e daí comigo ele fazia as coisas, e daí eles diziam: mas como é que contigo ele faz e com as cuidadoras não faz? Como é que contigo faz e com as cuidadoras não faz? Aí um dia eu fui passar o dia lá, tomei café da manhã, almocei, jantei, fiquei lá. Porque eu queria observar a rotina deles. Certo. E o que aconteceu? Ele não... E aí o fisioterapeuta se queixava muito para mim, que ele passava os exercícios que ele não fazia, que ele era agressivo com o fisioterapeuta. E aí o que eu fiz um dia? Eu fui lá observar. Nós estávamos todos almoçando. O cuidador
Ele terminou de almoçar, o cuidador foi lá, pegou uma bacia, pegou a escova, passou pasta e começou a escovar os dentes ali no meio da mesa, todo mundo almoçando. Eu disse, não, gente, escovar o dente no banheiro tem um lugar apropriado, né? Ah, mas que horário que o senhor quer ir? E aí foi que ele acabou indo. Então, sabe, a gente precisa fazer esses alinhamentos, a gente precisa conhecer o olhar que o cuidador tem diante do paciente para não ocorrer essas coisas, porque às vezes tu vai trabalhar autonomia e independência com o paciente, ele vê que é capaz. E aí o cuidador acaba fazendo tudo para ele. Não deixa ele ter autonomia para comer, não deixa ele ter autonomia na higiene, até porque é mais rápido, né? E isso a gente vê muito também com mães de crianças especiais, que a gente vai trabalhar autonomia e independência e eles dizem, ah, mas daí se ele for fazer demora muito mais, e se eu fizer eu já fiz ali, deu e acabou, é rápido. Ou faz mal feito, né? Ou faz mal feito, e isso acaba trincando o nosso trabalho, porque aí tu faz todo um trabalho motivacional com o paciente e chega na hora o cuidador desbanca tudo aquilo ali. Então a gente precisa ter bem alinhado com a família. Então eu sempre oriento a família, vai receber visita, porque sempre tem aqueles familiares que ficam tempo sem ver, daí quando chegam choram, porque nossa, como tá debilitado, porque a pessoa não fala mais, e porque, ai, coitado, porque chora. Ai, e falam tudo na frente da pessoa, como se ela não tivesse ali. E aí a ou pessoa não tivesse entendido. Então, sabe, eu sempre faço essas orientações, oriente as pessoas a não falarem, progressos, ninguém gosta. Já pensou eu ir te visitar e eu chegar assim, nossa, depois dessa quarentena que tá todo... Nossa, como tu engordou, menina, como tu te desleixou nessa quarentena, meu Deus. Por favor, um sentido, assim. Então, isso é o respeito, né? Porque a pessoa teve um AVC, sim, mas ela tá consciente do que tá acontecendo ali. Então, às vezes as pessoas, eu acredito assim que as pessoas menosprezam muito. E isso a gente vê tanto desde o bebê até o idoso, né? Porque quando a gente é criança, vamos falar tudo na frente dele, vamos fazer, porque não entende, nem sabe o que está acontecendo. Não é, a criança entende, sim, da forma dela, mas entende. Isso. Né? E o idoso entende conflitos entre irmãos, entre familiares, discutindo, debatendo de dinheiro, disso e daquilo, e a terapia porque tá cara, porque tá isso, porque vamos ter que fazer isso, porque tu não quer cuidar dele, isso desgasta o paciente, assim, de uma forma. Porque vê isso é na segunda. Quando tu tem paciente na segunda-feira, chega, tá deprimido, tá choroso, não quer fazer atividade, não tá falante, porque teve visita no final de semana, os filhos foram visitar e aí deu encrenca e sempre tem essa questão. E isso é muito... E aí tu preparou uma atividade para trabalhar memória e atenção com o paciente está deprimido, tu não vai poder naquela atividade. Então tu vai ter que sempre ter um plano B, né? É isso. E aí tu vai ter que fazer uma outra atividade para aquele paciente para trabalhar aquilo que está ali no momento hoje desgastando. Não somos psicólogas, mas a gente volta de novo no contexto todo do ser humano, né? É biopsicossocial, então aí a gente vai trabalhar essa questão emocional dele, daquele momento ali, para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, que é trabalhar atenção, memória, que é a cognição. Isso. A Sônia Leal está falando aqui que percebeu a importância de construir material para esse público, né? E até pode-se utilizar materiais que você tem em casa. Não é isso, Patrícia? Que tipo de material? Fala um pouco do nosso público, dos profissionais aqui. Que materiais eu utilizo muito. Construídos? Vocês querem me ver feliz? É dentro dessas lojinhas de aniversário, de festinha de aniversário. Porque eu monto muito jogo e eu faço muitos jogos também. Aqueles jogos do Anderson Amaral, que é
com copos plásticos, copinhos plásticos coloridos. Aquelas fichinhas de dinheirinho colorido que as crianças brincam, dinheirinho. Então, assim, e tu pode pegar, tu faz com caixa de leite, tu faz com... Tem muita coisa muito, muito interessante que tu pode criar utilizando sucata. E tu cria as atividades, os jogos. Eu, muitas vezes, tem a Aline, que ela também era do sindicato, que ela é acho que é de Esteio, que ela era do sindicato também, acho que ainda tá no sindicato. E então, às vezes, quando eu quero fazer uma atividade de formas, alguma coisa assim, eu esboço o jogo e mando para ela, que daí ela faz para mim, que ela tem aquele programa, e aí ela plastifica e me manda. Então certo. Eu faço, mas muita coisa dá pra gente se utilizar. E outra dá para usar até com as coisas que tem na própria casa deles, como fotos, coisas do guarda-roupa do quarto, dos cômodos da casa, dá para se utilizar muita coisa. Por falar em fotos, a Miriam está dizendo aqui que fez um calendário com a mãe dela e cada filho no seu mês de aniversário ela utilizou. Então, é uma ideia também bastante bacana, né, para se Maravilha. fazer. Vamos ver mais colocações. Então, o que poderia socializar conosco com relação a material, que a gente já falou agora, e literatura? Então, literatura eu sempre dou de sugestão Neuropsicologia Geriátrica, que ele é um livro assim que te dá um suporte bem grande. Tem Psicomotricidade Idoso, que ele é muito bom também. Certo. Tem o material que eu fiz, que ainda não que ia ser publicado esse ano em e-book, que ali eu fiz todo, na verdade, é tipo aquele manual da Simaia Sampaio, só que para adultos, né? E quem faz o curso de intervenção para idosos, eu disponibilizo esse curso, né? Que é o material. E ali eu explico todos os tipos de demências, patologias, tudo direitinho, e aí depois boto avaliação, intervenção passo a passo, assim como parecido com o do... Só que mais voltado pro público adulto e idoso, né? Quais são os testes mais utilizados na avaliação que a gente pode utilizar, né? Que não são todos que a gente pode utilizar, mas tem muitos que é aberto, que todo mundo pode usar, que é o Mini-Mental, né? Que é a escala geriátrica de depressão. Tem a bateria, eu uso muito a bateria cognitiva, né? Então são vários testes que a gente pode usar e nos dá um suporte bem interessante do que a gente pode fazer. Tem, assim de cabeça eu não lembro muitos assim, mas tem vários. Eu não estou indo no consultório porque nós estamos em bandeira vermelha aqui novamente, mas eu poderia tem vários que depois eu poderia apresentar para vocês as sugestões bibliográficas, né? Mas eu acho que para quem quer começar a trabalhar, o ideal é esse da neuropsicologia geriátrica, que ele te dá já um bom alicerce dentro dessa... Certo, Julinha já está aí, né? Essa é a Carol. Olha só. Um bom alicerce dentro a Carol, dessa... Sim, Carol, e Carol? Tudo bom? Olha a Carol aí. Aqui uma fala que essa valorização da autoestima do idoso é fundamental, né? Muito importante. Até para criar esse laço também, né, Patrícia? Esse vínculo importante que é necessário se ter entre profissional e idoso. Vamos lá, mais. Moisés França, aqui de Recife. Seja bem-vindo, Moisés.
Vamos ver o que é que nós temos mais de perguntas aqui. Socialização e interação. Muito boa dinâmica. Patrícia, sou sua fã. Miriam. Hilda Guerra. A nossa diretora aqui de Moreno, Pernambuco. Diretora distrital de Moreno. Maria Luísa também. Está aqui conosco. Desenvolver e expressar, expressão linguística, linguagem receptiva e expressiva. Reconhece material específico para trabalhar com idoso, a gente já falou. Certo. Pronto. Patrícia, já estamos aí, mais 1h15 da nossa live, né? Se Deus quiser, nós vamos entrar aí depois com Quilma para fazer uma outra live e explorar mais esse assunto, né, do trabalho psicopedagógico com idosos, que é muito importante. E, olha só, deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Sebastião Alexandre, só não sei de onde é o Sebastião Alexandre. Atividades com música, danças, é importante para o idoso? Sempre. Sempre. Né? Tem estatísticas que comprovam que a música, principalmente trazer músicas que puxem as memórias episódicas deles, que puxem momentos marcantes da vida, é excelente. Eu gosto muito de trabalhar com música, às vezes eu levo várias músicas e aí eu começo a música, desligo e eles têm que continuar cantando. Ou eu levo a música, faço um quebra-cabeça da música, recorto as estrofes, embaralho tudo, e daí eles têm que ir escutando a música e têm que ir organizando a música. Então tem atividades inúmeras que a gente pode utilizar a música, a dança, tudo aquilo que trabalha com o corpo, que trabalha com a memória do idoso, que faz ele relembrar momentos. Só temos ganhos com isso. Teve um momento muito legal, que o ano retrasado com esse grupo, eu fiz o Diário da Vida, o livro da vida com eles. E aí eu tenho uma mãe e uma filha num dos grupos. No final do ano, a gente fez a comemoração familiar ali, eles convidaram as famílias e eles apresentaram, então fizeram sessão de autógrafos dos livros da vida deles. E foi legal porque assim tinha netos, bisnetos que não sabiam que a avó tocava, que a avó tinha tido um violão, que a avó tinha feito alguma coisa. Então, que às vezes nessa nossa vida corrida de hoje a gente acaba perdendo, né, certas. E foi muito legal porque eles olhavam ali, aí já acharam um violão, já puxaram do violão, já começaram, já surgiu uma roda de dança e de canto ali, e foi muito legal. Você acredita que o trabalho com idoso psicopedagógico seja uma tendência de mercado? Com certeza, até porque a nossa perspectiva de vida a partir de 2025 é muito mais idosos, né? E aí a gente vai ter um problema grande porque nós não vamos ter profissionais suficientes capacitados para trabalhar com esse público. Isso. É verdade. Então, as pessoas aí realmente que se identifiquem, que é importante essa identificação também, né, Patrícia? Não adianta, porque é uma tendência de mercado, você querer trabalhar com idosos e você não gostar de trabalhar com idosos. Então, é muito importante a gente pontuar isso aqui. É feito... A gente sabe que tem profissionais que, infelizmente, atendem, vamos dar um exemplo, pediatras, que não têm o mínimo jeito com criança, né? Dentre outras especialidades. Então, você, como profissional, realmente você tem que se identificar com aquele tipo de público, você gostar de trabalhar com aquele público para poder fazer um trabalho bem feito. Não é verdade? E tem momentos ali, que até eu vi que tinha uma pergunta ali, em que tu vai chegar para atender o idoso no teu atendimento domiciliar ou no atendimento clínico e ele vai dizer, eu não queria fazer isso hoje. Eu não quero fazer isso hoje. E aí tu vai ter que chegar e perguntar, mas o que tu quer fazer? Então, em vários momentos, eu já saí do meu consultório e fui caminhar com esse idoso.
A gente caminhou pela praça, caminhou, sentou na praça, voltou. E aí, quando a gente voltou para o consultório, então, o que a senhora viu nesse passeio? O que a gente pode falar disso aí? Como é que a senhora se sentiu nesse passeio hoje? Por que a senhora não quis fazer essa atividade? Porque a gente sabe que o adulto, para ele não querer fazer alguma coisa, é porque ele não está no momento bom, né? Eu acho que essa empatia, a gente tem dias que não está a fim de fazer nada, né? Isso. Então, é diferente, porque a gente está acostumado que às vezes com a criança e com o adolescente, ele não diz que não quer fazer por medo e por receio do adulto, né? Acaba fazendo, tu percebe que ele não está a fim de fazer, mas ele faz, né? Isso. Mas o idoso não, ele chega e te diz, eu não quero fazer isso hoje. Então o que nós vamos fazer? Às vezes um passeio, uma caminhada, a dupla, conversando, que daí ele vai dizer, não, porque isso aqui não tinha lá na minha época, porque uma vez eu morei aqui. Então, às vezes, numa conversa, num passeio, tu vai descobrir coisas maravilhosas acerca daquilo ali que vai fazer muita diferença na tua intervenção. Às vezes, tu conversando com o idoso, tu já tá lá montando a intervenção para outra semana, e tu tem intervenção para um mês ali, por causa de um passeio, de uma fala que saiu. Perfeito, muito bom. Tem uma colocação muito bacana aqui da Sônia Leal. Qual é a idade mínima e máxima dos idosos trabalhados na psicopedagogia? Existe uma idade mínima e máxima? Não tem, né? Não tem. A única coisa é sim, o que eu tenho cuidado? Eu tinha uma paciente de 103 anos, já num estágio avançado de Alzheimer. Chegou num momento em que eu trabalhava que ali a gente não tinha mais ganhos porque o estágio demencial dela já estava muito avançado, né? Então é só o paliativo. Isso. Né? Então é só o paliativo. E então é paliativo assim com uma enfermeira, com a cuidadora. Então o que eu fazia? Eu atendia a filha dela que tinha 80 anos para ela ter condições e conseguir atender, até porque ela também precisa, porque era uma pessoa que não dormia de noite cuidando da mãe, então num alto nível de estresse, né? Fumante, hipertensa, então vamos trabalhar isso aqui, então, vamos melhorar a tua qualidade de vida, vamos dar uma baixada nesse teu estresse para te conseguir, porque senão daqui a pouco são as duas ali naquele mesmo estágio, né? Então isso assim que a gente tem esse olhar, até não tem idade mínima, não tem, porque a gente sabe que tem pessoas de 102, 103 anos que estão lúcidas. O que tem é o nível da patologia, é o nível da doença em que o paciente se encontra, porque às vezes a gente não vai conseguir ali, é mais só mesmo tratamento paliativo para amenizar a dor, amenizar aquela situação. Certo. Patrícia, além da psicopedagogia, da formação, você indica alguns outros cursos que possam vir a somar, né, nesse trabalho com idosos, além da psicogerontologia, né, que você já trabalha? O que é que você acha interessante que venha a somar nesse trabalho do psicopedagogo com os idosos? Olha, eu sempre indico os cursos de reabilitação cognitiva e motora de idosos, do Anderson Amaral. Certo. Que eu sempre que posso faço com eles, porque são cursos maravilhosos, com material de baixo custo, materiais diversificados. Então, assim, ele tem os jogos dele mesmo também, de reabilitação que ele vende, mas também é tudo de baixo custo, acessível. Então, eu sempre indico ele, né? Indico o meu curso, né, para aquele profissional que está começando, né, que quer ter uma base da anamnese que é diferenciada, né, a anamnese é diferenciada, os testes são diferenciados, a aplicação dos testes por exemplo, a gente faz as projetivas também na avaliação, mas como é que a gente analisa o desenho do idoso? É diferente? Isso. Do desenho da criança e do adolescente. Né? Então tudo isso a gente tem, a gente passa. Então eu sempre
indico meus cursos também, que dão uma base, né, do que trabalhar, do como trabalhar para quem quer iniciar o trabalho com o idoso. Os cursos do Anderson Amaral. E quem quer seguir nessa área, eu sempre também indico fazer um curso de gerontologia, alguma coisa voltada para essa área, para a gente ter esse olhar, porque o olhar muda. O olhar do psicopedagogo ele já é um olhar diferenciado. Mas quando tu faz a gerontologia, tu consegue também perceber, porque a saúde do idoso, tu vai chegar lá, tu vê que o idoso hoje está com as bochechas bem rosadas, já teve momentos em que eu cheguei para atender uma senhora acamada, ela estava rosada e ela sempre quando me via já era agitada, já ia sentando na cama, já ia me esperando, já ia pegando as coisas e quando ela ficava ali tá apática, opa, então vou chamar a cuidadora, olha, não tô gostando, quem sabe, vamos aferir a pressão dela, vamos ver como é que tá, como é que ela tomou bastante água hoje, ela tá muito tempo sem comer, sabe? Então, a gente tem esse olhar voltado para pequenos sinais, sabe? Por que o olho dela hoje está mais inchado? Então, a saúde do idoso, gerontologia, ela te dá esse respaldo maior, assim, porque a gente tá... Porque o processo de envelhecimento a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, né? Assim como a gente trabalha quem trabalha com educação especial, tem que estar preparado se a criança convulsiona ali na tua frente, se a criança tem outro tipo de doença que vai ter um mal súbito, que vai ter alguma, que possa vir a ter algum dessas consequências da doença dela, desses contratempos na tua frente. Tu vai ter que saber o que fazer, né? Então, é muito importante sempre a gente está atualizado em primeiros socorros, inclusive agora eu estou fazendo técnico em radiologia, né? Por quê? O que tem a ver com a psicopedagogia? Não tem muita coisa a ver com a psicopedagogia. Tem sim, sabe que às vezes a gente faz radiologia em criança e a forma como tu vai conduzir, né? Como tu vai fazer o exame na criança, como tu vai ter a didática e trabalhar com ela para fazer o exame, é diferente, né? Tu tendo essa visão da psicopedagogia. E eu vou conseguir ter esse olhar mais aguçado, porque eu sempre peço para os familiares levarem os exames, né? Exame, raio-x, tudo, porque eu preciso ver onde é que tá o problema para eu conseguir fazer um bom trabalho, né? Então, quanto melhor eu souber ler, interpretar um raio-x, uma ressonância, um eletro, um atomo, é ganho para o meu trabalho. Certo. Tem uma colocação interessante aqui da Maria Aparecida Santos, aqui de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço, Cida. Amo quando estou no consultório do meu médico geriatra, porque converso bastante com os idosos. Então, ela já faz uma troca aí com o geriatra, né, a respeito dos idosos. E é aí que nós aprendemos. Tem que realmente haver um trabalho multidisciplinar, né, com vários profissionais que atendem esse idoso, né, para conseguir fazer um trabalho de intervenção eficiente, né, que dê resultados. Não é isso mesmo? Pronto. Gente, tem muitas perguntas aqui, né? Patrícia, tem pessoas perguntando referente ao seu curso, se é um curso presencial, se é online. Então, queria que você falasse um pouco do seu curso e você vai para as considerações finais. A gente tem os cursos presenciais, né, que nós estamos tentando levar a Recife faz tempo já, né, esse ano não deu por causa da pandemia, mas ainda nós estamos com inscrições abertas para a próxima turma agora do curso online, tá, que ele inicia agora dia 20 de junho, né, aos sábados pelo Zoom. E aí também a gente tem o grupo do WhatsApp, né, que eu vou passando ali material, vai esclarecendo dúvidas, enfim. Mas a gente está com as inscrições abertas até o dia 18 de junho, né? São limitadas as inscrições. Por que limitadas? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, mas com uma turma com um limite de pessoas fica melhor até para a gente conseguir esclarecer dúvidas, né? Como é um trabalho mais diferenciado. Então, assim,
São só 40 vagas, né, no curso. Então, quem tiver interesse, é só procurar lá nas nossas páginas. A gente está divulgando, a Lê divulgou também, né? Tem o link para entrar no grupo para fazer a inscrição. Deixa teu e-mail para as pessoas que quiserem entrar em contato, Patrícia, saber mais informações sobre o curso. Então, assim, meu e-mail é patricialeuck, L-E-U-C-K, 88, @gmail.com. Meu WhatsApp profissional é 54 99628 9021. Aqui eu vi que já tem gente perguntando do valor do curso. O valor do curso é R$80. Certo. Tuas considerações finais? Então, eu gostaria de agradecer o convite, a Lê, a Kilma, né? Pena que a Kilma não pôde estar presente conosco, né? Tínhamos muitas ideias, né, para nós falarmos, né? Mas terão outras oportunidades, se Deus quiser. E me coloco à disposição para quem tiver dúvidas, em relação a querer iniciar o trabalho. Eu faço também trabalho de supervisão, né? E eu sou suspeita a falar sobre o trabalho com o idoso, porque eu sou apaixonada, né? E uma das áreas que eu mais adoro. Na verdade, sou apaixonada pela psicopedagogia, né? Se me disser assim, aí todo quem me conhece vai dizer: ah, mas tu também adora trabalhar com estimulação precoce com bebê. Ah, mas tu também adora. Eu adoro. Né? São áreas distintas, cada fase distinta, diferente, com as suas belezas, né? Os seus encantos. Isso. Mas o idoso, eu acho que o idoso, ele me apaixona mais, porque ele tem tanto potencial que ele esqueceu que tem, e aí tu poder lembrar o idoso de tudo que ele é capaz de fazer, de quanto ele ainda tem vida, enquanto ele ainda pode viver, é o que faz a diferença. Verdade. Né? E a gente mostrar para a pessoa que ela ainda é viva, que ela ainda pode ser feliz, que ela pode se apaixonar, né? Que ela pode... Inclusive minha mãe, um exemplo de vida que eu sempre dou, a minha mãe, eu sou a psicogerontóloga da minha mãe. Ela tem 71 anos e ela é viúva há 5 anos. E eu coloquei ela no grupo da terceira idade, que é o grupo que eu faço às vezes algumas atividades aqui, enfim, é um grupo bem grande, que eles viajam, passeiam. E todos os anos a gente viaja para umas águas termais que tem, e é só festa e festa. É um grupo maravilhoso que eu não consigo acompanhar o dia inteiro. Eu não tenho pique para aguentar, para acompanhar aquela gente. Eles levantam 7 da manhã, vão até às 3 da manhã em baile, dança. Eu não tenho pique. Que maravilha, né? Ela, namorado, é rainha da terceira idade aqui da região. Ai, que maravilha. Ela descobriu ainda quanto ela é viva, coisas que ela imaginou, tanto ela quanto o namorado dela acharam que não tinham mais como viver, porque ele já tem 80. E é tão bom a gente mostrar para as pessoas assim que dá para ser feliz ainda, que a gente pode ser feliz, que a gente pode ter uma qualidade melhor, né? Até o último dia da nossa vida. Que quem faz os dias da nossa vida somos nós, né? Isso. É isso aí. Patrícia, gostaria muito de agradecer o seu convite, né? Nós aqui do sindicato. Gostaríamos muito de agradecer a todos vocês que estão conosco até agora. Agradecimentos também a Leandro Santos, que é quem está fazendo as nossas artes, os nossos posts nas redes sociais. Muito obrigada, Leandro. A toda a diretoria que se encontra aqui também participando até agora conosco. Teremos uma nova live aí com a Kilma, se Deus quiser. Tivemos problemas técnicos, mas graças a Deus saiu a live hoje, não é, Patrícia? Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, só uma correção aí no e-mail da Patrícia, que a Ana Paula digitou, Patrícia Leuck, LEUCK 88 @gmail, não é isso, Patrícia?
Patrícia? Isso Tem um aí. C depois do U, certo? Isso. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora conosco. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam das nossas lives todas as segundas-feiras, sempre às 21 horas, sempre com um tema interessante para sermos abordados aqui sobre a psicopedagogia. Obrigada a todos e todas de várias partes aqui do nosso país, graças a Deus, que estão nos acompanhando até agora. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Diretoria Nacional, todos os diretores de Brasil e a todos que estão nos acompanhando. Forte abraço a todos. Obrigada, Patrícia. Sorte para vocês. Gratidão, gente. Uma boa noite a todos. Bom descanso.